Eu queria compartilhar algo da parte do Senhor nessa noite com a igreja. Já há um tempo que eu estava escalada para estar aqui nessa data, ministrando a palavra, e o Senhor tinha me dado, eu tinha pensado em um tema e já estava me preparando para estudar esse tema, para repassar nessa noite. E essa semana lá no trabalho, eu estava concluindo um processo e escutando louvor, e o Senhor invadiu fortemente aquele ambiente de trabalho e mandou eu mudar tudo. E eu disse: Senhor, eis-me aqui. E o Senhor falou fortemente ao meu coração: mude o tema e se prepare, porque o que eu quero falar não é aquilo que você quer falar. E não tem nada a ver comigo, porque eu não sou a mais capacitada. Não tem nada a ver com ser a melhor, com ser bonzinha, não. Tem a ver com disponibilidade do coração. E quando a gente vai fugindo daquilo que Deus vai te chamando para fazer, quem realmente tem esse temor no coração, chega um momento em que tudo se aperta e você não tem mais para onde ir. Ou você obedece ou você obedece. E estar aqui nessa noite, servindo ao Senhor, servindo a vocês, ministrando a palavra, também é um ato do meu coração em dizer: sim, Senhor, ao teu chamado. Eis-me aqui, usa a minha vida, Pai, e faz dela o que o Senhor quer. Bem, o tema que o Senhor pediu para eu ministrar nessa noite, o Espírito Santo ministrar através da minha vida, fala sobre o impacto da glória de Deus. E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Êxodo, capítulo 33, a partir do verso 17. Só para situar um pouco no contexto, nesse momento aqui, Moisés foi levantado pelo Senhor para libertar o povo que estava sendo escravizado no Egito. E o Senhor pede para que Moisés liberte aquele povo lá do Egito e conduza o povo pelo deserto até que o povo chegue à terra de Canaã, a terra a qual o Senhor havia prometido àquele povo, terra farta que manava leite e mel. E o povo é conduzido por Moisés no deserto, e durante esse processo o povo desagrada muito o coração de Deus. O povo faz coisas reprováveis diante do Senhor. E nesse exato momento, Deus acabara de falar com Moisés: Moisés, eu vou cumprir aquilo que eu prometi. Eu vou dar a terra prometida ao povo. Mas a minha presença não vai mais acompanhar vocês nessa trajetória. Eu não irei mais com vocês. E aí Moisés se desespera e pede que o Senhor reconsidere, porque não havia sentido eles desfrutarem da terra prometida sem a presença do Senhor que tinha guiado eles até ali. E então o Senhor, no versículo 17, diz assim: o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. E em todo o Antigo Testamento, se você ler, você vai encontrar homens e mulheres que tiveram encontros extraordinários com a glória de Deus, experiências profundas com a glória de Deus, assim como Moisés. E essas experiências provocaram uma mudança radical na vida de cada um deles. Mas o que seria a glória de Deus? Parece tão clichê, né? A gente fala glória de Deus, a glória. Mas você já parou para pensar no que isso significa? No que de fato é a glória de Deus? Na verdade, a glória de Deus
é uma revelação da sua natureza. É uma expressão do seu próprio caráter. A glória de Deus é a sua presença. A glória de Deus é quem Ele é. A glória de Deus é o peso de sua importância, o brilho do seu esplendor, a demonstração de seu poder e o ambiente da sua presença. A glória de Deus é principalmente a expressão da sua bondade, graça, misericórdia e de todas as suas qualidades. Então, tudo isso entra no pacote do que é a glória de Deus. É a própria presença, é o próprio Deus. Alguém pode pensar que esse tema, a glória de Deus, o impacto da glória de Deus, pode ser uma coisa muito subjetiva, muito abstrata, num tempo racional e prático como o nosso. Mas pelo contrário, na verdade, a escassez da glória de Deus nos dias de hoje, na minha vida e na sua vida, é que tem causado uma série de turbulências, uma série de vazio, de tormento, de falta de paz. A compreensão correta dessa glória é a única coisa que pode transformar o nosso ser e nos levar a uma genuína adoração. Homens como Moisés e Isaías e tantos outros, como eu falei, tiveram experiências tremendas e nunca mais foram os mesmos depois que experimentaram dessa glória. E nós vamos aprender um pouco com alguns desses personagens bíblicos que eram tão pecadores e tão humanos quanto nós, porque às vezes quando a gente lê a palavra de Deus parece uma coisa tão distante, fala de super-heróis, mas não tem nada a ver. Eles eram limitados, pecadores, assim como eu e você, cheios de falhas, deformação do caráter, mas Deus mesmo assim decidiu revelar a glória dele a eles. Em primeiro lugar, nós vamos ver com Isaías. Como foi que Isaías desfrutou dessa glória? Isaías era um homem comum e pecador, e ele teve uma visão, um vislumbre tremendo da glória de Deus dentro do templo, por ocasião do seu chamado. E aí eu queria que projetasse, por gentileza, Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. Nós vamos perceber que o encontro com a glória de Deus mudou completamente o rumo na vida de cada um desses. Isaías diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, e cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém? Então Isaías sofreu os efeitos da visão dessa glória de Deus no templo, uma visão escandalosa da presença de Deus, onde diz que a aba da veste de Deus enchia todo o templo. Você já imaginou? Não dá nem para imaginar como é isso. É como se ele tivesse sido transportado, mas na verdade ele teve essa visão da glória de Deus. Deus permitiu que isso acontecesse. E o primeiro efeito na vida de Isaías foi medo. A palavra de Deus diz que ele gritou. Ele não falou: ai de mim. Ele gritou: ai de mim, estou perdido. Ele teve medo de morrer naquele momento, diante da limitação humana em relação à glória de Deus. Ele teve medo de Deus. Ele teve medo da presença de Deus. E ele teve medo da vontade de Deus. O que um Deus tão poderoso poderia fazer diante de um pecador? Em segundo lugar,
o pecado de Isaías fica evidente diante dele e diante de Deus. O encontro com a glória de Deus fez com que Isaías percebesse o quão pecador ele era. Irmãos, e para ele dizer, eu sou um homem de lábios impuros, ele devia ser realmente, no nosso contexto, um boca podre mesmo. Eu sou um homem de lábios impuros. E eu vivo numa geração de homens de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei. Primeiro, o segundo impacto com a glória de Deus, Isaías viu o pecado dele bem ali diante dele. E ele fica assustado com aquilo. Da mesma forma, quanto mais a gente se aproxima da glória de Deus, e Deus vai manifestando a glória dele diante de nós, o pecado, a podridão, a sujeira que há dentro de nós fica muito evidente. Em terceiro lugar, Deus limpa e perdoa Isaías. Diante da sinceridade do coração de Isaías, ele não colocou máscara alguma, ele não tentou colocar uma maquiagem no seu pecado. Ele reconhece o pecado e Deus tem uma providência para Isaías, diferente do que ele pensava. Porque Isaías pensou que ia morrer. Eu também pensaria que morreria. Diante dos meus pecados, diante da glória de Deus, eu gritaria muito mais alto. Mas Deus providencia que o anjo vá até o altar, tire dele uma brasa viva com tenaz e toque nos lábios de Isaías para purificar, para perdoar, para remover o pecado de Isaías. Porque esse também foi o efeito que a glória de Deus fez na vida dele. Deus limpa e perdoa. Em último lugar, Deus conclama: quem enviarei? Muito provavelmente Isaías não saberia o desfecho daquele momento. Mas Deus já sabia de tudo. Isaías estava preocupado se ia morrer ou se ia ficar vivo. E Deus já sabia que ia chamar ele para um propósito. Depois de tudo que Deus faz, e depois de ter limpado ele, purificado ele, Deus conclama imediatamente: quem enviarei? Quem irá por nós? E imediatamente Isaías, depois de todo esse processo, diz: eu, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Essa passagem é tremenda e fala muito profundamente ao meu coração. A palavra atual. Em segundo lugar, Moisés também foi um homem que desfrutou da glória de Deus por muito tempo. Ele teve a primeira experiência com a presença de Deus por ocasião do chamado. Como a gente sabe, Moisés ele foi um homem comum que foi levantado por Deus para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito, conduzir o povo pelo deserto até chegar na terra de Canaã. Mas antes de tudo isso, Deus se apresenta pela primeira vez a Moisés. Moisés não sabia quem era Deus, Yahvé, o Todo-Poderoso. Moisés não sabia que Deus era o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Vamos lá em Êxodo capítulo 3, versículo 1. Para que nós possamos ver como se deu esse encontro inicial de Deus com Moisés. Nessa ocasião aqui, Moisés tinha fugido do Egito. Ele ainda não tinha cumprido a missão que Deus tinha colocado diante dele. Ele tinha fugido do Egito porque ele tinha matado um soldado egípcio, porque viu o soldado espancando um hebreu. E aí ele foge porque o faraó vai atrás dele, procura matá-lo. E ele foge para a terra de Midian. Ele está numa terra estrangeira. Ele casa nessa terra. E aí é onde nos encontramos agora. Êxodo 3, versículo 1. Diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Perceba, irmãos, toda vez que a palavra anjo na Bíblia estiver com A maiúsculo, é o próprio Deus, Yahvé. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante! Pensou: por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés,
pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. A palavra medo novamente é encontrada nessa passagem. Novamente é encontrada. A primeira vez, lá em Isaías, quando ele tem um encontro com a glória de Deus, ele tem medo diante daquela imagem, diante daquela visão. Da mesma forma, Moisés tem medo quando tem um encontro com a glória de Deus. De fato, essa é a primeira sensação. Eu e você, muito provavelmente, no lugar deles, também teríamos medo. Durante toda a trajetória do Egito ao deserto, Deus vai, pouco a pouco, se revelando a Moisés. E aí, Moisés diz sim ao propósito que Deus tem. Moisés começa a cumprir a missão de Deus, conduz aquele povo no deserto. E ali, Deus vai, pouco a pouco, se revelando a Moisés. E no capítulo 19 e 20 de Êxodo, Moisés e o povo finalmente chegam ao Monte Sinai, que era um monte que Deus havia escolhido para se manifestar de forma mais objetiva para Moisés e para todo aquele povo, todo aquele acampamento. Porque até então, aquele povo foi liberto por um Deus que eles não conheciam. Então, Êxodo capítulo 20 vai narrar como foi essa aparição diante de todo o acampamento, diante de Moisés, lá no Monte Sinai. Êxodo capítulo 20, versículo 18. Diz assim: vendo-se o povo diante dos trovões, olha como Deus se apresentou. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância, e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco, e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. E Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Então Deus propositadamente escolhe aquele momento, escolhe aquele monte para se manifestar de forma terrível, poderosa, tremenda para aquele povo. Para quê? Para que o povo pudesse conhecer que o Deus deles era um Deus poderoso. E com isso, eles criassem um temor, não por medo, mas um respeito profundo dentro do coração deles em relação a esse Deus. E para que também eles confiassem naquele que Deus tinha levantado como líder para conduzir eles até a terra de Canaã. Até esse ponto, Moisés tinha uma visão do Senhor como Deus tremendo e terrível em seus feitos. Moisés conhecia Deus até aqui como um Deus poderoso, um Deus de força. Até porque Moisés, assim como o povo, viu Deus executar as 10 pragas lá no Egito, onde Deus sentenciou o juízo contra todas as entidades egípcias. Moisés viu Deus abrindo todo aquele mar vermelho, fazendo o povo de Israel passar e em seguida engolindo o exército do Egito que foi atrás do povo para tentar matá-lo. Então, e várias outras ocasiões em que Moisés viu a manifestação poderosa de Deus. Até aqui era assim como Moisés conhecia o Senhor. Deus de poder, Deus de força, Deus de justiça, o Deus da lei, o Deus do braço forte. E de fato Ele é. Porém, muitos até hoje, no nosso meio, pelo mundo afora, só conhecem Deus até aqui, como um Deus todo-poderoso. Um Deus que é para estar lá no céu e eu bem aqui na terra. E entre nós não existe nenhum vínculo. E essa é uma compreensão muito distorcida, porque quando a gente se prende a essa percepção do Senhor, a nossa adoração ela fica limitada. Porque como se adora alguém que não se conhece? Como se adora alguém que se ouve falar que é tremendo, poderoso em seus feitos, o Deus criador dos céus e da terra, um Deus que está sentado lá no céu, no alto e exaltado trono?
Mas à medida que Moisés se aproximava de Deus, e Moisés teve vários encontros com a presença de Deus, até porque Deus, para transmitir o que ele queria para o povo, as leis, os mandamentos, as ordenanças, ele não fazia diretamente ao povo, ele fazia através de Moisés. Então Moisés teve vários diálogos com o Senhor. E aí, à medida que o tempo passava, Moisés ia se acostumando com aquele Deus, e Moisés ia percebendo que naquele Deus poderoso tinha algo a mais, que ele queria conhecer. Então lá em Êxodo 33, 18, Moisés não se contém, como a gente já leu no início. Moisés disse: Senhor, mostra-me a tua glória. Moisés tinha acabado de pedir ao Senhor: Senhor, não permita que nós continuemos até a terra prometida, se a tua presença não for conosco. E o Senhor aceita o pedido de Moisés. E Moisés, pidão, continua: Senhor, mostra-me a tua glória. E então, Deus chama Moisés à parte e ele dá um vislumbre da glória dele. Ele mostra a natureza real dele a Moisés. Ele mostra o caráter dele a Moisés. A partir do versículo 19 em diante, Deus vai dizer a Moisés: eu vou mostrar a minha glória e eu vou dizer como é que eu vou fazer isso. Versículo 19. Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver a minha face e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: mas há aqui, Moisés, um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. E quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. E então eu tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Aleluia! Nesse momento aqui, diferente do primeiro momento, Moisés não estava mais com medo. Diferente de Isaías, Moisés não estava mais com medo. Foi ele quem pediu: Senhor, eu quero ver a tua glória. E Deus providenciou isso para Moisés. A reação de Moisés, depois que ele descobre a natureza de Deus, o caráter de Deus, que Deus é bondade, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é compaixão, Moisés é tomado de uma sincera adoração. E no versículo 8, 34, 8, imediatamente Moisés se prostra com o rosto em terra e o adora. Porque antes, Deus, eu não falei sobre como Deus manifestou a glória dele, né? Eu falei sobre como Deus disse que iria manifestar. Então, capítulo 34 de Êxodo, a partir do verso 5. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele, isso é Deus atendendo o pedido de Moisés, e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta gerações. Então é aqui, perdão irmãos, é aqui que Moisés tem um vislumbre da natureza de Deus, da essência de Deus, do caráter de Deus. Ele descobre aqui que Deus não era apenas aquele Deus aterrador, com manifestações poderosas. Ele era um Deus, e Ele é um Deus de bondade, de misericórdia, um Deus compassivo e um Deus fiel. E aí Moisés se prostra e o adora, sem medo agora. Porque a revelação da glória de Deus tem efeitos poderosos sobre a vida daqueles que estão buscando essa glória. Que estão buscando não só essa glória, mas compreender como essa glória reage na sua vida. E essa é uma verdade incrível que a palavra nos mostra. Perceba, deixa o Espírito Santo começar a ministrar o teu coração. Deus não é apenas aquele Deus do Antigo Testamento que a gente costuma ver, com os feitos poderosos. Ele é o mesmo Deus que se revelou a Moisés, que rasgou o coração e que mostrou bondade, misericórdia, graça, compaixão.
E quando nós recebemos a revelação correta ou completa de Deus, a nossa adoração muda. Assim como Moisés adorou sem medo, a verdadeira adoração surge dos corações que estão tomados pela visão correta da glória de Deus. Quando nós temos uma revelação da glória de Deus, quando nós entramos na sua presença com o coração rasgado e Deus se manifesta nas nossas vidas e nós conhecemos dessa natureza e nós conhecemos desse caráter, então o nosso medo vai embora, porque nós compreendemos que Deus é bom e Ele não veio para nos punir nem para nos matar, mas para nos salvar e nos amar. Lá em 1 João capítulo 4, fala sobre esse amor que substitui o medo. 1 João 4, 18 e 19. Diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus é amor. Quer você compreenda ou não, Deus é amor. Quer você entenda ou não, Deus ama você. E Ele pede que você substitua esse medo que tem dele por amor. A visão correta a respeito de Deus, a respeito da sua glória, da sua presença, é amor. E o salmista Davi falava sobre a gratidão e a adoração e o júbilo que deve partir do nosso coração em relação a esse Deus tão bondoso e tão fiel. Eu queria que lêssemos juntos o Salmo 100, versículo 4 e 5. Dois, 3. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Então, por que tanto louvor e tanta gratidão o salmista Davi nos incentiva a ter? Justamente por causa do Deus a quem estamos nos dirigindo. Um Deus bom, um Deus fiel, um Deus leal. Bondade, misericórdia e fidelidade. A revelação completa da glória de Deus. Porém, muitas pessoas não têm tomado posse desse amor sobre suas vidas. Vivem com medo, à distância, vivem à margem de Deus, não se interessam por Deus, não se envolvem. Acho que isso é coisa só para os que são da igreja, né? Como falam. Mas isso não tem nada a ver. O amor de Deus, ele está disponível para todos. O amor de Deus, ele está disponível para que você possa captar esse amor e do seu coração possa brotar uma adoração sincera em relação a Ele. Ah, Raíssa, mas você não me conhece. Se você soubesse dos meus pecados, você não ia dizer que Deus me ama. Que essa bondade de Deus está disponível para mim. Isso é mentira do inimigo. A bondade do Senhor, a presença dEle está disponível para todos nós. Eu não conheço seus pecados. Você conhece os meus? Eu não sou digna de estar aqui. É por causa da graça, da misericórdia e da bondade do Senhor que Ele ainda nos dá o privilégio de servirmos a Ele na casa dEle. Precisamos desfrutar dessa revelação correta da glória de Deus e dessa bondade do Senhor. Ter experiências com essa glória muda nosso entendimento. Nosso entendimento para de ser legalista e religioso. Nós não merecemos, mas Deus resolveu dar. O que é que você vai fazer? Ou você pega ou você pega. Está disponível. Ter experiências com isso produz uma série de mudanças em nós. Essa glória produz uma série de mudanças em nós, assim como ela provocou na vida de Isaías, na vida de Moisés. Primeiro, muda a nossa maneira de viver. Porque os nossos valores são trocados. Aquilo que era ético para a gente, agora é podre. Porque a gente começa a ter a mente de Cristo. E tudo vai se renovando nas nossas vidas. Os nossos princípios são mudados. Nossos valores morais são mudados. E Deus, através do peso da glória dEle nas nossas vidas, vai mostrando o que é certo. O que é justo fazer. O que é correto diante da presença dEle fazer. Em segundo lugar,
Uma experiência com a glória de Deus muda nossas prioridades. Muitas vezes nós somos extremamente materialistas ou idolatramos demais a nossa família, o nosso esposo, nossa esposa, namorado, namorada, nossos filhos, nosso emprego, até às vezes o nosso ministério. E Deus vem com a glória dele e muda isso em nós, muda as nossas prioridades. A nossa prioridade, como a gente aprendeu na escola de fogo, começa a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Isso foi muito forte que foi ministrado nesse final de semana. A sua prioridade não deve ser, apesar de que é legítimo e o Senhor conhece, apenas comprar a casa própria, apenas se casar, apenas ter aquela promoção no emprego. A sua prioridade, e a gente entende isso quando tem essa experiência, é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Um encontro com a glória de Deus muda nossa fisionomia e nosso comportamento. Lembra de Isaías? Ai de mim, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Deus vem com essa experiência e nos proporciona mudanças. O nosso aspecto fica até mais leve depois que a gente se encontra com a glória de Deus. Nosso comportamento muda. Quantas pessoas a gente conhece que tinham comportamentos terríveis antes de ter um encontro com a glória de Deus, e depois do encontro real, verdadeiro com a glória de Deus, tiveram um comportamento mudados. E esse comportamento começou a influenciar a vida dos outros. E outras pessoas se perguntaram o que aconteceu, foi Deus. E aí essas pessoas foram conduzidas através desse testemunho a terem um encontro com a glória de Deus. E esse ciclo não para, porque Deus é que tem o controle dele. E a experiência com a glória de Deus não são para alguns, não são para os profetas, o sumo sacerdote. A experiência com a glória de Deus foi algo que Deus providenciou e está disponível no meio da igreja e fora da igreja. Porque é principalmente fora da igreja, para os que estão perdidos, os que ainda não desfrutaram, que eles precisam saber dessa verdade. O encontro com a glória de Deus nos faz mais parecidos com Ele. Porque o fruto do Espírito Santo começa a atuar dentro de nós. E as evidências desse fruto vão aparecendo. Em último lugar, não que seja a última coisa, mas a glória de Deus produz várias coisas em nós. Mas em último lugar, que eu relatei aqui, um encontro com a glória de Deus cura nossa alma. Cura nossas dores emocionais. E como isso está em voga hoje? Dores emocionais. Por quantas coisas muitos de nós já não passamos no passado, ou estamos passando hoje. Às vezes seu vizinho nem conhece, quem está do lado nem sabe o que você está passando. O sofrimento, a luta, a humilhação que você está passando, coisas que as pessoas te fizeram lá no passado, ou erros que você cometeu e hoje sofre as consequências. Há muito sofrimento pelo mundo todo. No meio da igreja também há sofrimento. Mas o encontro com a glória de Deus não vai barrar o sofrimento, não vai barrar as lutas, mas vai te curar das dores emocionais. Vai curar a tua alma. Moisés, quando ele foi chamado por Deus ali no Monte Horebe pela primeira vez, Moisés certamente estava cheio de dores na alma. Porque Moisés estava numa terra estrangeira, casou com uma estrangeira, estava cuidando do rebanho do sogro. Ele era um príncipe no palácio do faraó. Ele saiu foragido do Egito. O faraó, que criou ele, a filha do faraó criou ele, mas o faraó também teve participação. Queria matá-lo. Ele teve que sair da terra dele para não morrer. E ele agora está quando Deus encontra Moisés pela primeira vez ali, com a sarça ardente que embora em chamas não se consumia, Moisés está num estado de humilhação e a alma dele muito provavelmente estava em frangalhos. Você acha que Deus não providenciou a cura dessas dores emocionais na vida de Moisés? Com certeza, porque Deus ele se importa, lembra? Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é fiel. E Moisés, quando ele tem aquele encontro lá com o Senhor no Monte Sinai, a Bíblia diz que ele fica lá, no Monte Sinai, né, eu acho. A Bíblia diz que ele fica lá por 40 dias e 40 noites, conversando com Deus, desfrutando daquela presença, desfrutando pessoalmente da glória de Deus. E aí acontece uma coisa inusitada. Quando Moisés sai da presença de Deus, o rosto dele resplandecia. E num primeiro momento ele não percebia isso, que o rosto dele estava resplandecendo, porque ele estava em contato com Yahvé, com Deus Todo-Poderoso. Mas quem estava perto dele percebeu e avisou a ele.
E aquilo começou a acontecer todas as vezes que Moisés saía da presença de Deus. O rosto de Moisés resplandecia. E Moisés providencia um véu para cobrir o rosto. O porquê, eu não sei, que os teólogos possam explicar. Mas todas as vezes que ele saía da presença de Deus, o rosto dele resplandecia. Ele colocava um véu. E os israelitas, muito provavelmente, não entendiam nada. Porque aquilo era uma comunhão, um contato que Moisés tinha com Deus. E o rosto dele voltava brilhando. E eles sabiam que Moisés colocava um véu no rosto. Os israelitas não conseguiam compreender o que era aquilo. Os israelitas não participavam daquela comunhão. Ficavam à parte e observavam. Mas acontece que a grande novidade é que Jesus Cristo veio mudar isso. Com o estabelecimento da glória da nova aliança, Jesus Cristo vem romper esse véu. E ele veio reconciliar o homem que estava separado com Deus. Jesus veio providenciar com que o homem agora pudesse desfrutar dessa glória, desse relacionamento, desse resplendor que Moisés desfrutava lá no Egito, lá no deserto. Através do sacrifício de Cristo, ele nos deu a oportunidade de desfrutar disso. A nova aliança é estabelecida e um novo tempo se inicia. E nós estamos desfrutando da glória da nova aliança. Amém? Por causa de Jesus Cristo. Vamos ver o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 7. Jesus vem e muda o tempo, muda os costumes, estabelece a glória da nova aliança. E no versículo 7 nós podemos ver: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Os 10 mandamentos, as leis foram escritas naquelas pedras que Moisés pegou da parte de Deus e passou para o povo. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Era um resplendor, mas era desvanecente. Pouco a pouco ia embora. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação através de Cristo. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. A glória da nova aliança que Jesus Cristo veio estabelecer é uma glória que não vai embora. Ela vai jorrar para a eternidade. E nós estamos nela. Versículo 12. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Versículo 18, vamos ler todo mundo junto, a partir do 3, 2, 3. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Aleluia, Senhor. O véu que implicava em separação, em distância. O véu que dizia que aquele relacionamento era só para Moisés, aquela glória era só para Moisés. Jesus Cristo vem, um sacrifício vivo naquela cruz. Que ele morreu nessa cruz, não só para te salvar, para que você não vá mais para o inferno, mas para que você possa desfrutar da esperança e da glória, Cristo em nós. Uma esperança que vai jorrar para a vida eterna. A palavra de Deus diz, se aquela glória lá de Moisés que vocês ouviram falar,
Era uma glória poderosa. Era uma glória que ficava estampada no rosto de Moisés. Era uma glória que fazia os israelitas tremerem de medo. Um monte fumegar, fogo, tempestade, chuva, trovões. O peso da segunda glória depois de Cristo, ela nem se compara. Ela é muito maior. Porque a primeira ordem foi abolida para que a segunda ordem fosse manifesta por Cristo. E essa glória manifesta nunca vai acabar. Está dentro de mim e de você, para todo sempre. Para você ir desfrutando. Jesus Cristo removeu o véu. Ele remove o véu no momento em que você se entrega para esse Salvador. Deus providenciou Cristo para isso. Para remover o véu dos corações. Para remover o véu do rosto de cada um de nós. Para que nós pudéssemos ter um contato que Moisés teve com o Senhor e descobrir a natureza, o caráter de Deus. Mas apesar de tudo isso, nós continuamos a usar esse véu muitas vezes. Apesar de tudo isso, muitas vezes nosso coração está coberto com esse véu. Nosso rosto está coberto com esse véu. Não porque nós tivemos um contato profundo com a glória de Deus, mas porque nós achamos que ainda é tempo de separação. Porque nós achamos que esse Deus é o Deus dos crentes. É o Deus da Igreja Batista de Intermares. E temos uma visão distorcida muitas vezes. Mas que o Espírito Santo de Deus, nessa noite, possa ministrar o teu coração. E possa ir removendo o véu dele. Possa ir removendo o véu do teu rosto. O véu da religiosidade. O véu do legalismo. O véu do orgulho. O véu do falso moralismo. O véu da falsa piedade. O véu da falta de amor. E muitas vezes você não consegue ter um vislumbre da glória de Deus e entender que Ele é amor, que Ele é bom. Porque muitas vezes o teu pai aqui na terra não foi isso para você. Então você transfere para Deus. Mas Jesus Cristo veio remover esse véu para que você desfrute dessa glória. E nesse momento eu queria chamar a equipe de louvor. Que o Espírito Santo vá ministrando no teu coração aquilo que precisa ser ministrado. Qual é a área onde o véu precisa ser descoberto? Porque entenda, Deus provou que Ele é bom. E Ele provou que Ele te ama. O que a gente precisa é de uma revelação da glória dEle. A remoção desse véu, a revelação da glória dEle, só quem pode fazer isso na tua vida é o Espírito Santo. E a remoção desse véu, Jesus Cristo, está disponível. Ele não invade a tua vida, mas Ele te convida. Deixa eu remover o véu. Quando Jesus Cristo morre naquela cruz, a palavra diz que o véu do templo, porque no templo também tinha um véu enorme, o véu do templo é rasgado de cima a baixo. O véu que separava já não separa mais. E o acesso à glória de Deus, ele foi aberto, completamente aberto. E nós precisamos entrar na presença de Deus exatamente como estamos. Coração rasgado, sem véu, porque Deus nos conhece. Mas o que Deus fez com esses homens aqui da Bíblia, você não tem ideia do que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. Só que antes de tudo, você precisa ter uma compreensão correta de quem Ele é. Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus que está perto. Antes de buscarmos o vislumbre dessa glória, nós precisamos entender que presença é essa. Jesus Cristo veio estabelecer a glória da nova aliança. Uma glória que permanece e que nunca vai embora. E essa glória, meus irmãos, diz respeito ao próprio Espírito Santo de Deus em nós. É Ele que ministra o seu coração e mostra a fidelidade, a misericórdia, a compaixão de Deus. E faz você entender e desfrutar de que Deus é bom e de que seu amor leal dura para sempre. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, nessa noite, Pai. Nós precisamos nos voltar para esse Deus, porque esse Deus é o nosso Pai. Talvez você esteja aqui há muito tempo, servindo na casa do Senhor. É evangélico há muito tempo, teve a vida entregue a Jesus por muitos anos, mas nunca conseguiu entender que esse Deus é um Deus de perto e não de longe.
Você ainda está naquela fase lá de Moisés, um encontro com a sarça. Deus se apresenta e você se prostra amedrontado. É o Deus dos meus antepassados, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Medo. O teu rosto ainda está em terra. Mas não é porque você foi tomado por uma adoração genuína, é porque você está com medo. Você precisa colocar o rosto em terra para adorar o Senhor depois que tiver uma revelação completa de quem Ele é. Por coisas que não deram certo na sua vida, muitas vezes. Você congelou a imagem e acha que Deus é aquilo, mas não é. Porque esses homens passaram por coisas terríveis na caminhada. E mesmo assim, Deus cuidou deles, conduziu eles. Deus tinha motivos de sobra para acabar com aquele povo imediatamente. De tantas coisas terríveis, tantos pecados escrupulosos que eles cometeram diante de Deus. Mas Deus é bondade. Moisés pedia: Senhor, não destrói esse povo. O Senhor me mostrou a tua glória e eu sei quem o Senhor é. Agora já era, Senhor. Eu sei que o Senhor não é mais aquele Deus terrível, aquele Deus apenas majestoso, poderoso, Deus da lei. Não, Senhor, eu descobri a tua glória. Eu descobri a natureza do teu caráter, Senhor. E eu sei que tu és bom, que tu tens compaixão. Então, nos momentos que Deus queria destruir aquele povo, porque ele não aguentava mais os pecados terríveis, Moisés dizia: Senhor, não faz isso ao teu povo. O que as outras nações vão dizer? O Senhor me revelou a tua glória, eu te pedi. Tu és bom, Senhor. E Deus se arrependia e voltava atrás. A Bíblia diz: Deus se arrependia. Meu Deus, Deus se arrependia e voltava atrás. Esse Deus é bom, não? Nós estamos aqui hoje, você está respirando. Apesar de todas as dificuldades, você está aqui hoje, porque Deus é bom. Mas os nossos olhos precisam contemplar isso. Porque nós não podemos apenas conhecer esse Deus de ouvir falar, porque todo domingo eu vou na IEB, eu escuto sobre esse Deus. Não. Nossos olhos precisam ver o Senhor. Precisamos conhecer Ele de perto. Precisamos dizer: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nesse momento eu peço que você fique em pé, que você possa entrar nessa canção. E se você tem essa necessidade de ter um encontro com a glória de Deus, talvez você tenha tido um encontro com a religião. E eu vou te dizer: religião não salva. Religião mais afasta do que atrai você para perto de Deus. A presença de Deus não é um conjunto de regras que você tem que se ater. Eu vou cumprir tudo isso e aí Deus vai ser bom comigo. Não, a palavra diz que Ele nos amou. Ele entregou o seu Filho quando nós ainda éramos pecadores. Se você tem fome dessa presença, meu Deus, eu nunca tive um encontro com essa glória. Eu estou na igreja há tanto tempo. Às vezes eu cresci no lar evangélico e eu não tive um encontro com essa glória. Eu nunca desfrutei de fato dessa bondade, dessa compaixão, dessa misericórdia, desse amor de Deus. Eu não consigo compreender que a natureza de Deus é isso. Deus para mim é apenas um braço forte que está controlando todo o universo. Não. Se você tem fome e sede por uma experiência com a glória de Deus, vem aqui na frente. Não que aqui na frente tenha poder ou alguma coisa do tipo, mas é um ato diante de Deus para dizer: Senhor, eu não aguento mais. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a escassez da glória de Deus nos nossos dias e nas nossas vidas está nos matando. Pessoas estão se desviando, pessoas estão indo para o inferno por causa da escassez da glória de Deus. Então, se você não sente, como eu ouvi uma vez, não está sentindo? Comece a se desesperar, meu irmão. Comece a se desesperar pela glória de Deus. Porque assim como o ar que a gente respira, nós precisamos de um encontro com essa glória. Às vezes você está vivendo experiências que você teve com a glória de Deus lá no passado. Ou as experiências que os teus pastores, teus líderes tiveram. A experiência com a glória que os teus pais tiveram. E você acha que isso é bagagem para você. Mas Deus te diz nessa noite: ei, eu quero te dar a experiência que eu dei a Moisés. Deus disse a Moisés: vem, Moisés, junto a mim tem um lugar. Deus diz a você hoje: se você quer, assim como Moisés pediu: Senhor, me mostra a tua glória, vem aqui na frente enquanto a gente canta. Porque tem um lugar junto a Ele, o Senhor te diz nessa noite.
E eu te colocarei na fenda da rocha, Moisés. Meu filho, minha filha, eu te coloquei em Cristo e você está nele. Ele é a rocha da tua salvação. Eu vou te cobrir com a minha mão, Moisés. O Senhor é aquele que te protege. O Senhor é aquele que te protege. Aquele que descansa à sombra do Onipotente, à sombra do Altíssimo, aquele que descansa à sombra do Onipotente descansará. O Senhor é teu protetor. Ele não veio para te matar. Ele veio para te salvar e para demonstrar o amor dele. E Ele vai fazer a glória dele passar para que você tenha uma revelação correta de quem Ele é. Se você quer isso, pode vir aqui à frente.